Os atributos de Deus, aceidade, o que é isso? Você já ouviu falar em aceidade? Que palavra difícil, não é isso mesmo? Aceidade. Aceidade é um atributo de Deus que a maioria das pessoas não conhecem, mas você que assistir esse vídeo, esta aula que eu separei para você, você vai sair daqui com muito conhecimento. Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a aprofundar o seu conhecimento bíblico através da teologia. É isso que você quer? Conhecimento bíblico mais sólido, robusto e aprofundado? Então faz o seguinte, já dá seu like, seu joinha nesse vídeo e se inscreve no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi útil para você e vai mostrar os próximos vídeos que eu vou colocar no canal, ele vai te mostrar. Vamos embora lá, vou colocar o texto que eu separei para nós, texto sobre a aceidade de Deus, que eu vou comentando aqui, te explicando tudo em detalhes. Antes, porém, preciso lembrar que estamos ainda no nosso desafio 30 dias de teologia. Esse mês inteiro eu estou colocando aqui todo dia um vídeo novo, uma aula em média de até 30 minutos, para você aprender todo dia um pouco da palavra de Deus. Para participar do desafio, você precisa assistir o vídeo até o final. Como que eu sei que você assistiu o vídeo até o final? Porque ao longo desse vídeo eu vou falar 3 palavras-chave que você deve anotar e mandar para mim. Como eu te mando, professor? O link está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Só clicar lá e enviar a palavra-chave para receber aí um conteúdo exclusivo, único, somente para quem está participando do desafio. E o melhor, é 100% gratuito. Vem comigo, aceidade de Deus. Olha só. Aceidade de Deus. Deixa eu só ver aqui. Aceidade de Deus. Aceidade de Deus também é chamada de independência, tá? Então, esse atributo também pode ser chamado de independência. A independência de Deus. O que é? É aquela virtude de Deus de acordo com a qual ele existe de si mesmo e ele existe por si mesmo, tendo o fundamento e fonte eterna de seu ser em si mesmo. Qual que é o fundamento de Deus? É ele próprio. Qual que é a fonte da qual Deus provém? A fonte é ele mesmo. Não sendo causado ou dependente de nenhum ser fora de si. Todos nós somos causa, não é? Todos nós fomos causados, todos nós somos dependentes de seres fora de nós. Por exemplo, você está aqui, você existe, você está assistindo esse vídeo porque seus pais fizeram você. Essa é a realidade, não é? Você é fruto do amor dos seus pais. Deus não foi causado por ninguém. Deus não veio a existir por meio de ninguém. Portanto, o ser absoluto e puro, que é também perfeitamente autossuficiente. A aceidade, então, aponta para o fato de que Deus é absolutamente independente, Deus é absolutamente autossuficiente, Deus é suficiente para ele não precisa de outra pessoa para satisfazer alguma necessidade que ele tem. Ele se satisfaz em si mesmo, ele satisfaz todas as próprias necessidades que ele pudesse ter, não é? Ele se sustenta, né? Deus não tem necessidade de nada e ele é autossuficiente, ele é suficiente em si mesmo, ao contrário de todos os outros seres. Ele não precisa de nenhum ser fora de si. Você precisa, não é? Mesmo que você, algumas pessoas acham que não, mas você precisa. Se, por exemplo, você que acha que absolutamente foi internado, você vai precisar de enfermeiros, de médicos para cuidar de você. Ninguém é absolutamente independente. Às vezes as pessoas pensam que o dinheiro faz delas absolutamente independentes. Elas podem se tornar independentes financeiramente, mas elas continuarão dependentes de afeto, dependentes de saúde, dependentes de alimentação, dependentes de sono, as necessidades fisiológicas, todo ser humano tem. Deus é o único ser que é absolutamente independente. Isso se chama aceidade. Bonita essa palavra, né? É com 2 S, vai ser a nossa primeira palavra-chave.
Asseidade. A-S-S-E-I-D-A-D-E. Asseidade. Vamos continuar aqui entendendo mais sobre a asseidade? Nessa virtude, ele é totalmente diferente da criatura, pois é criador. E, portanto, o soberano, o Senhor de todos, de quem, através de quem e para quem são todas as coisas. Ele é. A criatura existe. Eu tenho falado com vocês aqui que só existem basicamente dois tipos de seres: criador e criatura. Só temos um criador, e é Deus. Todos os outros seres são o quê? São criaturas. Então, nós como criaturas existimos. Deus não existe, Deus é. Deus é. Entende? É muito mais do que existir. Ele é. É isso que a Bíblia diz. Essa aceidade ou essa independência é verdadeira de Deus em toda a sua adorável essência, na sua natureza, nas suas virtudes, na sua vida. Em todas as virtudes, ele é de si mesmo o absoluto. Não é alguém que faz Deus ser absoluto. Ele é absoluto por ele mesmo. Na sua essência, no seu ser, no seu íntimo, ele é o eu sou o que sou. Lembra que a Bíblia diz isso? Em Êxodo 3,14, Deus diz isso. Por isso nós dizemos que é muito pouco dizer que Deus existe. Deus é. Quem Deus é? Ele diz: eu sou o que sou. Eu e você passamos a existir em um momento. Deus sempre existiu. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. E aí você pensa, você fala assim: gente, eu não consigo entender isso. Como assim? Deus existiu o tempo todo? Sim, ele sempre existiu. Se ele em algum momento não tivesse existido, então ele seria criatura. Mas como ele é o criador, quando a primeira coisa, o primeiro ser veio a existir porque ele criou. E aí, aquele ser pode criar outro, que cria outro, que cria outro e que cria outro. Mas o único que é incriado, ninguém criou ele, ele é autoexistente, ele não veio a existir, ele sempre existiu, por isso ele é o único ser que não simplesmente existe, mas é Deus. João 5,26, ele tem a vida em si mesmo. Nós temos a vida como um dom. Você recebeu a vida. Deus não recebeu a vida de ninguém. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é independente no seu conselho. Ele é independente na sua mente. Ele é independente na sua vontade. E aqui estão vários versículos bíblicos que eu recomendo fortemente que você leia. Romanos 11, 34 ao 36, Isaías 46, 10, Salmo 33, 11. Quem ele é? Ele é o Senhor dos céus e da terra, que não é servido por mãos de homens, como se de alguma coisa precisasse. É o que diz em Atos 17, 25. Isso aponta para quê? Para a independência absoluta de Deus. Ele é o Criador não causado dos céus e da terra, o Senhor absoluto, que tem dentro de si o poder e a prerrogativa de governar todas as coisas de acordo com o conselho e propósito da sua própria vontade. Efésios 1, 5 e versículo 11. Veja que nós temos reis e governadores na terra. Mas nenhum rei, nenhum governador governa todas as coisas. Deus, ele é, por assim dizer, o governador supremo. Ele governa tudo. Não é que ele governa apenas nações. Não é que ele governa apenas povos. Ele governa tudo. Ele governa o universo, ele governa os astros, ele governa as estrelas, ele governa o sol, ele governa a lua, ele governa o tempo, ele governa os mares. Por isso Jesus tem autoridade para dizer: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento, porque ele é Senhor sobre o vento e sobre o mar. Ele é o Senhor de tudo. Imagina, nenhum ser tem essa característica. Nós podemos ter domínio sobre muitas coisas, nós podemos governar sobre muitas coisas. Existem homens que têm poder, governam países, estados,
nações, mas Deus, ele governa tudo, tudo. Todos os seres se sujeitam a Deus. Estão debaixo do governo absoluto de Deus, tá bom? Então, eu já tinha comentado, você que me acompanha aqui, já tinha me ouvido falar sobre esse atributo de Deus, a aceidade, que tem a ver com a sua autoexistência. Ele é o único ser que existe por si mesmo, não é? Tem a ver com a sua absoluta independência. Você depende de muitas coisas para viver. Você depende de alimentação, você depende de sono, você depende de recurso financeiro, você depende de uma noite de descanso, você depende de um monte de coisa. Deus não depende de nada e tudo depende dele. Esse é o atributo aceidade, que eu já tinha comentado, mas nesse vídeo a gente teve a oportunidade de trabalhar esse atributo aqui com um pouco mais de profundidade. Essa é a nossa segunda palavra-chave, não esqueci. Profundidade. Com um pouco mais de profundidade. E aí, eu quero explicar aqui para você um argumento sobre a existência de Deus que foi fornecido por Tomás de Aquino. Você viu aqui no nosso texto que num determinado momento é citado aqui, olha só, por mais de uma vez, né? É citado que Deus é não causado, né? Ó, Criador não causado. E aí Tomás de Aquino, falando sobre a existência de Deus, ele usa um argumento muito interessante. Ele fala assim: você tem causa e você tem efeito, não é? Então, por exemplo, se eu pego um copo de água, olha aqui para mim, se eu pego um copo de água cheio, pensa comigo agora, num copo de água cheio, transbordando, e eu pego esse copo de água com toda a força e jogo ele na parede. A água começa a entornar já quando eu faço esse movimento assim, ó, para lançar ele na parede, já começa a entornar um pouco de água, mas ainda fica muita água no copo. Ele vai se dirigindo, voando em direção à parede e de repente ele se choca com a parede. E o copo, ao bater na parede, se espatifa todo. E aí cai os cacos de vidro no chão e a água se esparrama pelo chão. Imagine isso filmado em uma câmera de alta resolução, que agora vai ser colocada ali numa velocidade bem lenta. E você vê aqueles efeitos todos da água derramando para fora do copo, antes ainda dele bater na parede. E a hora que ele bate na parede e começa a quebrar, trincar e vai voando um caco de vidro para um lado. Olha eu em câmera lenta aqui, ó. Voa caco de vidro para um lado, voa caco de vidro para o outro lado. E aí se espatifa todo. O que é isso? Isso é um efeito. Certo? O que é o efeito? É o copo batendo na parede, se espatifando, voando caco de vidro, voando voando água, pedaços de vidro. Esse é o efeito. Qual que é a causa? A causa sou eu. Que furioso! Fiquei com raiva, joguei o copo na parede. A causa sou eu. Certo? Agora, imagine que para eu existir, tem que ter uma causa anterior a mim. Não é? No caso, a causa da minha existência foram os meus pais. Não é? A causa da existência dos meus pais foram os meus avós. A causa da existência dos meus avós foram meus bisavós. A causa da existência dos meus bisavós foram meus tataravós. E assim a gente vai caminhando até chegar lá em Adão e Eva. Quem é a causa da existência de Adão e Eva? A causa da existência de Adão e Eva é Deus. Tá vendo que a gente está caminhando sempre um passo atrás, né? Um passo atrás de você estão seus pais. Um passo atrás dos seus pais estão seus avós. Um passo atrás dos seus avós estão seus tataravós. Aí você volta vários passos atrás deles, está Adão e Eva. Aí você volta um passo antes de Adão e Eva, tá quem? Tá Deus. Aí você volta um passo antes de Deus. Não dá para voltar um passo antes de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que causou tudo
e que não foi causado por ninguém. Ele é a causa primária, é o que Tomás de Aquino chamava de a causa primária. Por quê? Se não tivesse um ser que é autoexistente, que não é causado por ninguém, por nada, que existe por si só, isso ia remeter ao infinito, que você sempre ia ficar voltando, né? Ah, volta antes, quem é antes desse, quem é antes desse, você não ia chegar em lugar nenhum, ia remeter ao infinito. Então, Deus, ele é o motor primário, Deus é a causa não causada. Deus é aquele em quem todas as coisas têm existência e antes dele nada existe. E nunca houve um momento em que ele próprio não existisse, porque ele é eterno. Aí você me pergunta, se não existiu ninguém antes de Deus, como Deus veio à existência? Não teve essa história de Deus vir à existência. Ele sempre existiu. Não houve esse período que Deus não existia e ele passa a existir. Deus sempre existiu. Qual é a causa da existência de Deus? É o próprio Deus. Ele é incriado, ele não foi criado por ninguém, e ele é autoexistente. Ele existe por causa de quem? Ele existe por causa dele mesmo. Você fala, como que eu vou entender isso? Não dá para entender. Esse é um mistério maravilhoso acerca do nosso Deus, e ainda bem. Porque se eu pudesse compreender tudo acerca de Deus, ele seria do meu tamanho. E se Deus fosse do meu tamanho, eu teria não um Deus, mas um ídolo, alguém como eu, construído pela minha própria mente. Como Deus não é fruto da nossa imaginação, ele não é criação da religião, ele existe por si só, ele é o eu sou. Então, eu não posso compreender tudo aquilo que ele é na totalidade do seu ser. Um mistério é esse. A autoexistência de Deus é algo que não cabe dentro da minha mente, mas eu aceito pela fé, porque é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia me apresenta sobre Deus, certo? E a nossa última palavra-chave, então, nossa última palavra-chave é, deixe-me ver, chave. Nossa última palavra-chave, para você que veio aqui comigo até o final. Tá bom? Então é isso. Esse foi aí o nosso vídeo de hoje, explicando sobre a aceidade de Deus. Comente aqui, você já conhecia, já tinha ouvido falar nesse atributo? Eu já falei aqui. Você já ouviu eu falar sobre esse atributo antes? Sim ou não? Se você gostou, se você aprendeu coisas que acrescentaram para você, comente aqui, coloque aí no comentário que você aprendeu, compartilhe esse vídeo com mais alguém, e você que assistiu o vídeo até o final, eu falei 3 palavras-chave aí, não esqueça de mandá-las para mim, o link está aqui embaixo na descrição. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, e eu fui!